Muita gente se surpreendeu com a notícia que Ben Carson, o famoso médico adventista, estaria se candidatando para a presidência dos Estados Unidos. Mas afinal, o que essa notícia pode significar para o cenário religioso? O que podemos dizer sobre Ben Carson assumindo o posto mais importante do mundo, que ao mesmo tempo é um dos anticristos? Acompanhe agora no Scanner Jack. O símbolo do anticristo nunca esteve tão em evidência como agora. E sabemos que o cargo de presidência dos Estados Unidos é um dos poderes representados pelo anticristo. E o Jack conseguiu falar com Michelson Borges, ele vai responder alguma das nossas perguntas. O que é o anticristo? Tudo que é anti, ele contraria, mas se assemelha àquilo que contraria. Então pensa num antídoto, né? Uma substância que se parece com o veneno, mas ela neutraliza o veneno. Pensa em antítese. É algo que parece com a tese, mas contraria aquela tese. Anticristo não pode ser diferente, né? O anticristo só pode ser um ser, porque Jesus, o Cristo, é um ser. Ele só pode ser um ser que tem que ver com religião, porque Cristo é um ser eminentemente religioso. Então é aquele que tenta se colocar no lugar de Cristo, se parecer com Cristo, mas ele contraria Cristo. Então a marca da besta, a marca do anticristo, não pode ser um chip, porque a marca de Deus não é um chip. Então só pode ser um dia da semana, pretensamente sagrado, que se opõe ao dia de Deus, que Deus estabeleceu. E todo mundo sabe que dia é esse. As eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecerão no próximo ano. Mas todo o movimento que antecede esse período já está provocando diversas discussões, tanto no cenário político quanto no religioso. Aos 63 anos, Benjamin Carson, que é médico, anunciou sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. Como já é conhecido pela mídia norte-americana, Ben Carson se mostra bastante conservador nos principais temas que mais preocupam o país. O médico já declarou ser contra a união de pessoas do mesmo sexo e aos benefícios financeiros dispensados pelo governo aos cidadãos. Vale lembrar que recentemente os Estados Unidos permitiram o casamento homossexual em todo o país, causando polêmica entre os conservadores. Outro detalhe do discurso de Ben Carson que surpreendeu a muitos foi o fato de, para ele, a teoria do evolucionismo ser um mito, reafirmando acreditar em Adão e Eva. As bestas não representam pessoas especificamente, representam poderes. Aquele que ocupa o cargo não quer dizer que ele vai ser o malvadão da história, né? Ele pode até morrer, pode ser destituído e tal, e não tem nada a ver com essa história. Agora, o poder, a cadeira em que ele senta, aí sim, aquilo é a besta. E que vai exercer poder opressor, que vai perseguir o povo de Deus e tudo mais. Eu queria saber sobre essa notícia do Ben Carson. O que você acha sobre isso? É uma situação realmente assim, sui generis na história, né? Especialmente do Adventismo, em 170 anos, né, de existência. Aí, né? Particularmente, eu não creio que ele vá vencer essa eleição. Nem eu. Quando começarem a descobrir que ele escreveu sobre criacionismo, que ele é um fundamentalista, que ele é um guardador do sábado, e aos poucos essas notícias já estão chegando, porque eles vão fazer um escrutínio total, vão devassar a vida dele, né? Eu quero crer que no fundo do coração Ben Carson pensou em dar visibilidade à Igreja Adventista, e isso já está conseguindo fazer. Ao mesmo tempo que Ben Carson não esconde sua religiosidade, a Igreja Adventista como instituição não apoia nenhuma figura política, e nunca se posicionou oficialmente a favor de nenhuma ideologia. Mas o que será que os cristãos pensam sobre o tema? E o Jack vai falar agora com Andy, para saber a opinião geral das pessoas e dos adventistas. Vamos falar com ele? E aí, Andy, tudo bem? Hello, guys from Jacques, and hello, everyone else in Brazil. A primeira pergunta que eu tenho para você é: qual foi a reação dos americanos sobre a candidatura de Ben Carson? There were a lot of people who were excited about Dr. Carson running for president. In the United States, he's one of the most well-known and one of the most recognizable doctors in the country. And he is not a part of the politics that a lot of people don't like. However, for the same reasons, there are a lot of people that don't support him. Because he's new, they feel as if he does not have a lot of experience. E você como cristão, você apoia a ideia de um cristão assumir um dos maiores cargos políticos do mundo, Andy? As a Christian, I fully support a Christian being in the office of the President of the United States. Fala galera, a gente está aqui na Inglaterra e vai ver como os britânicos reagiram à candidatura de Ben Carson como presidente dos Estados Unidos da América. It can be a good and a bad thing.
First of all, it can be a good thing because, well, he's a motivational speaker to a lot of people. So he's used to this. He's a public speaker, and probably he'll instill good things into people. But then again, it could be a bad thing. We don't know the fate that is held, that he has, and all we can do is really pray for him. He needs a lot of prayers and a lot of faith. He'll need our support if he does win. Espero que ele não vença, pro bem dele, né? Mas que enquanto a campanha for aí, se Ele vai ser taxado como extremista, você acha? ou ele abdica de suas posições e convicções, eu espero que ele não faça isso, ou ele assume isso até o fim e vai ser realmente Difícil de ganhar. difícil ganhar, mas vai trazer à tona essa questão do fundamentalismo, do criacionismo, do adventismo, do sábado, né? E isso vai ser um cenário bem interessante para a gente do ponto de vista profético. Mas agora eu queria saber sobre a sociedade, sobre os americanos em geral. O que eles pensam sobre o fato do Ben Carson ser considerado um extremista, um conservador? I think for society in general, if you kind of ignore the fact that Ben Carson is a world-renowned surgeon, if you kind of ignore the fact that he identifies as Christian and as an Adventist, there are some people that are hesitant about his views because you're right, he is seen as an extremist in some ways. And for most people, they fall right in the middle. And the people that are seen as much more conservative or much more liberal, sometimes we tend to stay away from them. We tend to call them too extreme. And for most of America, we tend to gravitate towards whoever is right in the middle. That's why a lot of people voted for Barack Obama, because he seemed to be more relatable. He seemed to be more in the middle. I think it is a problem that Ben Carson will have to deal with. Ed, queria te agradecer, o Jaque te agradece de coração por todas as dúvidas que você tirou e vamos esperar para ver o que acontece. Quem sabe você participa aqui de novo com a gente. Um abraço. No problem. Mais fatos da atualidade poderão ser encontrados aqui, em uma próxima edição do Scanner Jaque.